O tema de hoje, Deus está no cativeiro, parte 2. Então, como nós falamos na semana passada, nós dividimos esse tema em 4 partes e nós estamos aí no dia 3, 10, 24 e 31 realizando essas lives para poder desenvolver esse tema. Semana passada nós tratamos de alguns assuntos, por exemplo, nós falamos de quando o inesperado acontece, né? A pessoa está caminhando de uma forma tão tranquila e de repente acontece algo que não estava programado, estava fora do script e aí é caos total, porque a gente precisa viver aquela situação. Algumas pessoas não estão preparadas para viver aquela situação. Quando eu digo preparadas, em termos de maturidade, não em termos de preparação mesmo, porque nós não nos preparamos para o dia mau, né? Nós nos preparamos para coisas boas. E aí, quando o inesperado acontece, a maioria das pessoas é pega de surpresa. Falamos também que Deus não falhou naquela situação. O povo de Deus ter sido levado cativo para a Babilônia. Deus não falhou. Foi o próprio Deus que entregou aquele povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Falamos também que existem oposições dentro do cativeiro. Se não bastasse a situação difícil que esse povo estava vivendo, eles ainda vivem situações opositoras dentro do cativeiro. E também falamos das vozes que são ouvidas dentro do cativeiro. Nós temos vozes que falam que não vai dar, que a gente não vai conseguir, e temos vozes que diz que é possível, nós vamos conseguir, que Deus está no controle, e aí nós precisamos entender qual voz que nós vamos dar ouvido, né? A voz que diz que não vai dar ou a voz que diz que é possível, mesmo no meio do sofrimento. Então, nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar de 2 temas, de 2 tópicos assim extremamente importantes, que, primeiro, influenciando no cativeiro. Nós vamos tratar desse assunto porque mesmo no cativeiro é possível influenciar. E a gente vai ver que esse povo, nós temos um exemplo muito bacana, esse povo que foi levado cativo, dentre as pessoas que estavam cativas nesse cenário, existiam pessoas que se mantiveram firmes, né? Fiéis ao Senhor. Vamos falar também do preço da fidelidade. Algumas pessoas acreditam de verdade que o fato delas servirem a Deus e serem fiéis ao Senhor não vai lhes custar nada, ou tudo vai dar certo. Isso não é uma verdade. Eu queria muito que isso fosse verdade. Eu queria muito que você, que é fiel ao Senhor, não vivesse nenhuma situação adversa porque você é fiel ao Senhor. Mas isso não é verdade. Em algum momento nós vamos viver situações de extrema dificuldade, de extremo sofrimento, mas esse é o preço da nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Eu separei aqui, para iniciar essa live de hoje, eu separei aqui o texto que está em Daniel, capítulo 3, versículo 28 até o 30, que fala da influência de 3 jovens, né? Ou melhor, aqui nesse texto fala do resultado da influência de 3 jovens. E nós vamos falar dessa influência nessa parte agora. Amém? Acompanha comigo. Capítulo 3, livro de Daniel, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, em letra minúscula, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Então aqui nós entendemos que é possível influenciar. Esses 3 jovens, você conhece muito bem a história. O rei Nabucodonosor levou cativo, e dentre os cativos estavam esses 3 jovens, né? E esses 3 jovens,
Eles viviam no palácio, viviam assim de forma, entre aspas, né, de forma tranquila, dentro do palácio. Viviam com todas as regalias do palácio. A única coisa, e eu digo a única, talvez tivessem outras coisas, mas a coisa mais importante, né, para mim, que eles não tinham direito era a liberdade. Eles estavam vivendo dentro do palácio com todos os privilégios de um nobre, né? Tudo aquilo que uma pessoa que morava no palácio que tinha direito, eles tinham também. Contudo, eles não tinham direito à liberdade. Então, eles não estavam ali vivendo num lugar, note bem, presta atenção nisso, vivendo num lugar onde você escolheu viver e você pode a qualquer momento voltar. Por exemplo, eu conheço pessoas que foram para outros países, né? Escolheram, não, eu vou tentar a sorte em outro país, eu não vou viver aqui no Brasil, eu vou criar meus filhos lá, ou eu vou estabelecer a minha condição financeira, depois eu volto para o Brasil, caso e levo a família para lá, ou caso lá, enfim. Cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma forma, mas essas pessoas escolheram estar nesses lugares. Se alguma coisa der errado, como eu já conheci pessoas, elas retornam para o Brasil, onde as suas famílias moram, estão estabelecidas, e elas aqui recomeçam, né? Da onde pararam ou desse momento da sua vida. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não escolheram estar lá. Então, é muito mais difícil viver num lugar estranho quando você não foi consultado se você queria estar nesse lugar estranho. Então, esses jovens, eles estavam num lugar onde eles não queriam estar, onde eles não compraram passagem para estar lá, eles nem sequer foram convidados a estar nesse lugar. Então, esses jovens, eles foram levados cativos e agora eles vivem sob o domínio da Babilônia. Tudo aquilo que eles pensavam, tudo que eles tinham que fazer, faziam sob os olhares dos babilônicos. Contudo, eles não deixam de influenciar. O que seria influenciar? Seria você falar para todo mundo que a pessoa deve fazer? Não, influenciar é quando você decide no seu coração ser fiel a Deus a qualquer preço. Essas pessoas que vão para outros países para evangelizar como missionárias, essas pessoas estão cientes de que elas vão em algum momento pagar um preço por aquela escolha, ou por aquele serviço, ou por aquela tarefa, aquela missão que eles estão executando. Esses jovens aqui, eles sabiam, mas eles mantinham no seu coração uma fidelidade a Deus muito grande. E o rei Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro gigantesca, trazendo uma mensagem para aquelas nações ao redor do seu reinado, da Babilônia, dizendo: nós somos poderosos, e se vocês pararem no nosso caminho, ou entrarem no nosso caminho, vão ser atropelados, porque nós temos o poder. E aí esse rei Nabucodonosor, ele estava construindo essa estátua com vários objetivos, e aí ele anuncia que ele vai inaugurar essa estátua, e para inaugurar ele convida todos os principais daquele reinado, ele convida os prefeitos, os príncipes, e aí ele diz que ao som dos instrumentos, e ele elenca vários instrumentos, e aí ao som desses instrumentos, todas as pessoas que estavam presentes nessa inauguração deveriam se curvar, demonstrando submissão e adoração a essa estátua que ele construiu. E esses 3 jovens, eles escolhem não se curvar diante dessa estátua. Alguém olha e diz assim: ué, ô rei, tem 3 jovens ali que não estão fazendo caso do seu decreto. Esses homens, essas pessoas que delataram Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham a intenção de destruir a vida deles, porque eles eram uma ameaça para eles. Esses homens delataram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, porque eles tinham a intenção de destruir esses jovens. Mas esses jovens, eles tinham uma decisão aqui no seu coração.
Eles decidiram não se curvar a essa estátua, não adorar essa estátua. Mas o decreto dizia que aqueles que não se curvassem, aqueles que não adorassem, iriam ser lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego corriam esse risco, mas eles não deixaram de fazer aquilo que o coração deles estava decidido fazer, que era continuar olhando para o Senhor. No meio da adversidade, no meio do turbilhão, o que você tem decidido fazer? Você tem escolhido voltar atrás? Você tem escolhido ceder à pressão do mundo, à pressão das pessoas que estão contrárias àquilo que você está fazendo? Ou você permanece firme, declarando a sua confissão ao Senhor, independente do que aconteça? Esses jovens, eles são questionados pelo rei. O rei agora olha para eles e fala assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, pode ser que vocês não tenham entendido, mas eu disse que ao som dos instrumentos todos devem se curvar e vocês não entenderam. Eu vou mandar tocar os instrumentos mais uma vez para que vocês possam se curvar e assim cumprir esse decreto real. Eles, nesse momento, eles dizem assim: ó rei, capítulo 3, versículo 17 e 18, ó rei, fica sabendo que o Deus que nós servimos pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós continuaremos servindo a ele. Nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego dão uma demonstração de confiança incondicional. Confiança incondicional significa dizer que eles não dependiam daquilo que Deus iria fazer para que eles confiassem em Deus. Eles estavam confiando em Deus independentemente daquilo que Deus fizesse na vida deles. Se Deus livrasse eles da fornalha, eles confiavam em Deus. Se Deus não livrasse eles da fornalha, eles continuariam confiando em Deus. Eles estavam cantando aquele hino do nosso irmão Delino Massal, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eles não estavam ali esperando Deus fazer algo para eles servirem ao Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós não esperamos Deus fazer algo na nossa vida para nós servirmos a Ele. Nós servimos a Ele. E aí pode ser que Ele faça alguma coisa na nossa vida. E como eu digo pode ser, não estou limitando o poder de Deus. Eu estou dizendo que existem coisas que Deus não vai fazer na minha vida. E eu preciso continuar, seguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Existem pessoas que estão abandonando a fé cristã, a caminhada cristã, porque Deus deixou de fazer alguma coisa que eles ou elas consideravam importantes. E aí nesse momento eu e você, nós caímos num erro muito grande, que é deixar de servir a Deus simplesmente porque Ele deixou de fazer alguma coisa que nós considerávamos importante naquele momento. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles influenciam, mesmo estando dentro do cativeiro, a ponto do rei baixar um novo decreto, dizendo: quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego vai ser estraçalhado, toda a sua família, toda a sua casa. Então, o que eu aprendo com esses jovens é que é possível nós, eu e você, continuarmos influenciando pessoas através da nossa atitude, através da nossa decisão em continuar servindo ao Senhor, mesmo no meio do cativeiro. Talvez o seu cativeiro seja algo extremamente doloroso, mas você tem permanecido firme, você tem olhado apenas para o Senhor, você não tem olhado para as circunstâncias, você continua a sua caminhada, e com essa atitude de continuar olhando para o Senhor, de mesmo no meio do sofrimento, continuar dizendo: eu sirvo a Deus. Essa atitude que você está tendo no meio do cativeiro vai mostrar para outras pessoas a sua fé, vai mostrar para outras pessoas que você não serve a Deus apenas quando Ele faz algo para você, mas você serve a Deus de maneira incondicional, Ele fazendo ou não fazendo. E é isso que é influenciar, porque nós não influenciamos apenas com aquilo que falamos, mas principalmente com a nossa atitude, porque as palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta. Diz o ditado, né?
Quando você está fazendo aquilo que você fala, que você faz, aí não tem quem não acredite em você. Agora, por que os judeus eram chamados por Jesus de hipócritas? Porque aquilo que eles falavam não estava em linha com aquilo que eles faziam, com aquilo que eles praticavam. Então a prática era diferente, destoava, não estava batendo. A prática era diferente daquilo que eles falavam, da teoria. Então, o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram foi influenciar através da atitude. Eles não falaram assim, não, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos curvar. Não, eles fizeram isso. Eles se mantiveram ali de pé. Eu imagino, assim, é uma coisa louca, todos se curvaram. Se tivesse 1000 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, eu não sei quantas pessoas tinham naquele dia, mas todas elas se curvaram. Apenas 3 jovens, 3, se mantiveram de pé, olhando para o Senhor, o autor e o consumador da sua fé. E eles foram lançados na fornalha, Deus os livrou dentro da fornalha, não de serem lançados na fornalha, mas livrou eles dentro da fornalha, e a influência deles foi tão grande que o rei foi influenciado com essa atitude, e ele foi tão influenciado que ele baixou um decreto. Agora esse decreto era a favor de Deus e alcançava todos eles, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma outra coisa que acontece muito no cativeiro, e muita gente, ou melhor, pouca gente consegue se manter. Algumas pessoas pensam que o fato de elas servirem a Deus vai livrá-las de sofrer, livrá-las de passar por situações difíceis. Isso não é verdade. O fato de servirmos a Deus indica que nós teremos sempre um Deus que irá nos sustentar, irá nos fortalecer, não que irá nos livrar de todas as situações difíceis. E Jeremias foi um. Deixa eu ler para você aqui, Jeremias capítulo 20, versículo 1 e 2. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, o qual está na casa do Senhor. Esse homem, ele faz Jeremias sofrer, ele agride Jeremias, porque Jeremias estava pregando, estava profetizando, e aquilo que Jeremias estava profetizando não era algo bom, era algo que contrariava a todos, a começar pelo rei. Então Jeremias foi colocado aqui em sofrimento, só porque ele estava sendo fiel ao Senhor, porque o profeta, ele falava aquilo que ele recebia de Deus, e ele, por estar sendo fiel ao Senhor, ele sofreu. O preço da fidelidade em alguns momentos é o sofrimento. E o sofrimento, às vezes, ele é um sofrimento físico, como foi o caso de Jeremias. Jeremias, ele sofreu porque ele estava profetizando aquilo que o Senhor colocava nas mãos dele. Aquilo que Deus colocava nos lábios, ele falava. E todas as vezes que eu e você decidimos fazer a vontade do Senhor, nós escorremos o risco, eu e você, de sofrermos por essa fidelidade ao Senhor. E isso não quer dizer que Deus nos abandonou, não. Isso quer dizer que Deus está no controle, nos sustentando, Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E nós precisamos continuar com essa fidelidade ao Senhor. Uma outra pessoa que viveu em fidelidade está aqui, Daniel capítulo 6, versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então aqui, a fidelidade de Daniel não o livrou da cova dos leões, ao contrário, permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões,
Porque os homens que estavam ali, os companheiros dele, ficaram com inveja, com ciúme e tramavam contra Daniel algo que pudesse destruí-lo. Mas Daniel não voltou atrás nas suas práticas. Daniel não deixou de fazer aquilo que ele fazia. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel continuou influenciando, mesmo dentro do cativeiro. Note, Daniel estava numa situação desfavorável, mas ele continua olhando para o Senhor. Ele continua fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E é esse o desafio para mim e para você. Continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mesmo que isso traga sofrimento, mesmo que isso traga momentos desfavoráveis. Nós não podemos parar diante dos obstáculos, diante das adversidades. Daniel, ele se manteve firme, olhando apenas para o Senhor. Ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para os momentos, querendo que eles fossem sempre favoráveis, porque em algum momento da nossa vida, as situações não serão favoráveis, ao contrário, elas serão desfavoráveis, trazendo dor e sofrimento para mim e para você. Mas nesse momento, Daniel, ele continua fazendo tudo o que ele fazia. Daniel ora 3 vezes ao dia. Daniel continua influenciando mesmo dentro do cativeiro. Daniel não se lamenta questionando a Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu estou sendo fiel, eu estou orando 3 vezes ao dia, eu estou entregando meu dízimo, eu estou indo no... Não. Daniel se manteve íntegro, firme. Ele olhava para o Senhor, ele não questionava, ele não culpava as pessoas, ele não culpava os homens, ele não culpava a Deus, ele simplesmente seguia fazendo aquilo de acordo com as suas forças, de acordo com aquilo que dava para fazer. Ele fazia, mas ele fazia sempre o melhor. Como é que você tem se portado diante das adversidades? Dentro do cativeiro que você está, existem pessoas que estão olhando para você e querendo saber qual vai ser a sua atitude, qual vai ser a sua reação. Se você vai reclamar, questionar, murmurar, ou se você vai continuar sendo fiel a Deus. E quando você murmura, quando você questiona, quando você recua, você está mandando uma mensagem. Não é vantajoso ser fiel a Deus. Mas quando você se mantém firme, como Daniel, como Jeremias se mantiveram firmes aqui diante do Senhor, mesmo em sofrimento, mesmo sofrendo uma dor gigantesca por estar fazendo a coisa de acordo com a vontade de Deus, mesmo assim eles se mantiveram firmes. Quando você faz isso, a mensagem que você manda é dizendo para as pessoas que estão à sua volta, que estão prestando atenção em você, é dizer para elas assim: vale a pena ser fiel a Deus, porque nós não nos limitamos às coisas que acontecem aqui. Nós não nos limitamos a esse mundo, a essa terra, a essa vida aqui limitada. Nós estamos olhando para frente, para o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é chegar ao céu. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é vencer essas batalhas terrenas e conseguir chegar ao céu, cumprir e cruzar a faixa de chegada e receber do Senhor aquela palavra: vinde benditos do meu Pai. Não é se ligar ou olhar apenas aquilo que está aqui. Os nossos olhos não estão limitados apenas às coisas terrenas. Os nossos olhos estão nas coisas celestiais, porque nós somos cidadãos celestiais, vivendo uma experiência terrena. Então, em algum momento, o sofrimento vai chegar na sua vida, na minha vida. Em algum momento, a adversidade vai bater na nossa porta. O desafio para mim e para você é nos mantermos firmes, olhando para o Senhor. Para terminar essa live, eu vou falar aqui 3 coisas para você. A primeira delas: quando temos maturidade espiritual, nós entendemos que tudo está nas mãos do Senhor e Ele está no controle de tudo. E Ele pode mudar as circunstâncias. Se Ele não mudou, não tem problema, eu continuo olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A segunda coisa: mesmo no cativeiro é possível influenciar.
Eu e você, mesmo vivendo uma situação adversa, nós conseguimos influenciar pessoas através da nossa atitude em nos manter olhando para o Senhor, em nos manter assim, mesmo sofrendo, manter o nosso olhar no Senhor. Quando temos maturidade, entendemos isso. Quando temos maturidade, entendemos também que a fidelidade é uma escolha e ela tem um preço a ser pago. Aliás, não existe almoço de graça. Tudo tem um preço. E quando nós decidimos ser fiéis ao Senhor, isso não nos isenta do sofrimento. Ao contrário, esse preço que vamos pagar, muitas vezes é o preço do sofrimento. Mas o que vem após o sofrimento é a vitória. Nós vamos alcançar a eternidade através de Jesus. Então, quando somos maduros espirituais, nós sabemos que podemos influenciar, sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, sabemos que em algum momento nós vamos ter que viver algum tipo de sofrimento por sermos fiéis ao Senhor, mas esse sofrimento não é para nos destruir, pelo contrário, esse sofrimento vai nos levar a morar a eternidade com o Senhor. Amém? Que você possa continuar olhando para o Senhor e mesmo no sofrimento, ter a atitude certa que possa influenciar pessoas. Existem pessoas que são da nossa família, da minha família, da sua família, que estão olhando para a sua atitude. E quando elas olham para a sua atitude, elas falam assim: que homem, que mulher. Rapaz, ele não recuou, ela não recuou, ela está sofrendo. Ele está sofrendo, mas mesmo assim continua servindo a Deus, continua sendo fiel a Deus. Olha a injustiça que fizeram, olha a decepção que esse homem sofreu, olha a decepção que essa mulher sofreu, mas ela não para, ele não para. Sabe por quê? Porque a sua confiança, os seus olhos não estão na pessoa, no ser humano, os seus olhos estão no Senhor. Ele é perfeito, Ele não te decepciona nunca, Ele não te frustra, Ele não te abandona, Ele não te decepciona nunca, absolutamente nunca. Um homem e uma mulher pode viver uma situação frustrante, uma situação injusta, uma situação decepcionante, mas sempre com outras pessoas, nunca, absolutamente nunca com o Senhor. E esse é o desafio para nós. E só a maturidade traz isso para a nossa vida. Só a maturidade nos permite viver um sofrimento com fidelidade ao Senhor, mesmo no sofrimento, continuar influenciando pessoas. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você. Amém? Deus abençoe a tua vida.